Os companheiros e companheiras, sou dirigente do Centurf, fui dirigente da federação até o início desse mandato. Como nasceram meus bebês, tive que me ausentar e ficar só na atuação lá no Rio de Janeiro e da companheira Zila, que está à frente da FASUBRA no período atual. Então, primeiro eu queria, fazer uma referência importante para esse momento do Congresso e do debate fundamental colocado aqui. No Congresso passado, a gente foi oxigenado por uma luta de educação que estava muito forte naquele momento, que eram os companheiros de educação do Paraná, que estavam enfrentando o Beto Richa, com muita turbulência, mas que para nós é importante, os professores e educadores, mostrar a força de uma categoria que no país inteiro é uma referência. E nesse momento, os trabalhadores da educação do município de Belo Horizonte estão em greve e foram também brutalmente reprimidos recentemente pela Polícia Militar do governador Pimentel. Acho que isso é importante a gente ter essa referência, porque essa é o oxigênio da luta de classe. Primeiro, eu queria que a gente pensasse o seguinte: há uma expectativa muito grande na base da categoria nossa no Brasil inteiro para esse Congresso. Não só da nossa categoria, há uma expectativa do funcionalismo, que a nossa categoria tem demonstrado que ano após ano tem feito greve. Quase todo ano fazemos greve. Nós fizemos greve contra o governo Lula, contra Dilma, contra Temer. Essa é a história da nossa categoria e, sem nenhuma dúvida, somos a mais importante categoria, a mais importante no sentido da vanguarda do funcionalismo público federal. Então, nossas decisões aqui, os encaminhamentos que a gente tire aqui, vai ter influência de forma direta na campanha salarial, no que vão fazer os demais servidores públicos federais, e o governo também está atento, porque essa categoria já demonstrou por vários anos sua capacidade de luta. Eu digo isso para que a gente valorize muito o significado desse Congresso. Só da gente pensar, companheiros, que foi a greve do ano passado, há pouco tempo, falamos de novembro para cá, outubro para cá, a nossa greve conseguiu ser a cabeça principal, elemento que ajudou na derrota da reforma da Previdência do governo Temer. Seria presunção de falar que foi só nossa greve. Lógico, tiveram várias atividades, mas foi uma única categoria nacional a enfrentar o governo Temer, que insistiu até a véspera do Natal para aprovar o seu principal projeto. Não estou falando do projeto do Temer, é o principal projeto da burguesia a nível mundial. Basta ver os processos que estão enfrentando em vários países pelo mundo, e os trabalhadores estão respondendo de forma brilhante. A recente resposta aqui na América Latina, seja na Argentina ou na América Central e no Brasil. Então há uma intenção internacional da burguesia de aprovar, e o Temer foi derrotado. Nossa categoria tem que sentir muito orgulho que fez uma greve e ajudou a dar uma dinâmica no enfrentamento, porque no nosso ponto de vista, mais do que ter derrotado a reforma da Previdência, ou pelo menos parcialmente derrotado, porque sabe que virão outras pela frente, dependendo da situação política do país, tenho certeza que nós influenciamos na derrota do Dória, porque meses depois tentou votar a reforma da Previdência em São Paulo e milhares de educadores e servidores públicos foram às ruas e derrotaram o Dória. Não coloquemos isso como elemento pequeno. Não estamos falando de qualquer um, estamos falando do PSDB, que dirige a capital de São Paulo, dirige o Estado, que faz parte do governo nacional, era o que estava disputando para ser o candidato à presidência e hoje não sabe nem se vai ser candidato a governador. Essa é uma realidade que os trabalhadores têm demonstrado força na sua luta, e nós acreditamos que a luta da nossa categoria no passado influenciou, porque mostrou que era possível derrotar o Temer, então era possível derrotar o Dória, e é possível derrotar todos os governos quando as categorias saem em luta. Nós entendemos que os fatos bem recentes, podemos pensar em outros, eles mostram que é possível vencer. Quando as categorias estão em luta, é possível vencer. Vejamos qual é a condição que nós estamos para a nossa campanha salarial, porque esse congresso está acontecendo no meio da campanha salarial, ou que pelo menos deveria estar acontecendo atividades
para a campanha salarial, se vamos ou não vamos conseguir obrigar o governo a negociar. O governo já disse com a PEC 55 que para os próximos 20 anos se ferrem. A única reunião que teve esse ano com o governo, ele disse: se tem demanda financeira, esqueçam. Então o governo já disse o que quer. Então, se conseguimos ou não arrancar alguma coisa, esse é o debate. Valéria Arcari disse isso. Se a gente erra aqui em saber qual é a correlação de forças, nós estamos ferrados. O debate é a correlação de forças. E aqui tem uma diferença política nessa mesa, nesse congresso, e que corta todos os debates nas assembleias e movimentos sociais. Todos os companheiros que me antecederam, todas as teses, falaram a mesma língua. Os companheiros têm uma leitura política da realidade pós-impeachment e têm uma mesma conclusão. E nós temos uma visão diferente. Estamos aqui na mesa, não só pelo nosso grupo político, Corrente Sindical Combate, mas os companheiros do Base também concordaram com a nossa participação na mesa, os companheiros do PSF também estão aqui atuando por ter uma visão distinta da realidade. E queremos colocar aqui com os companheiros. Se os companheiros da mesa estiverem certo, e a maioria que predomina das grandes centrais e federações tiverem certo, que com o impeachment de Dilma foi a grande tragédia, se os companheiros estiverem certo, que aí avançou o processo de direitização do Brasil, uma onda conservadora, e os nossos direitos são completamente em velocidade para nos rebentarmos a partir do impeachment. Se os companheiros tiverem certo, que agora o que está em debate é como a gente se unifica para derrotar o fascismo no Brasil, que estão matando nossas lideranças, ou seja, tem um ponto em comum entre eles. Do impeachment da Dilma para cá, há uma atrocidade social, e do impeachment para trás, há uma outra realidade. Haviam reformas que não era possível ser aceito pelo capitalismo brasileiro. Esse é o debate que está colocado aqui. Quando falamos de correlação de força, é isso. O companheiro Valéria Arcari, eu estive com ele no debate, não eu na mesa, eu estava na plenária da Conlutas, menos de um mês antes da greve geral que aconteceu em março do ano passado. E o companheiro dizia isso, está no vídeo lá da Conlutas: não há nenhuma possibilidade de ter greve geral no Brasil. A classe trabalhadora está num recuo, não quer lutar. E parte muito grande da classe foi para a direita na sua concepção. Está aí o Bolsonaro, que hoje se reforça os argumentos aqui. Esse é um raciocínio. Se esse raciocínio está certo, o companheiro errou. Menos de um mês depois, aconteceu uma greve geral, a maior da história desse país, no dia 28 de março. E todos que estão aqui participaram de forma ativa. Nós em Niterói paramos a maior barca, o maior meio de transporte daquela cidade. Não nós do Situf, não. Mais de 300 ativistas daquela cidade. E vieram as bombas às 10 horas da manhã, mas já tinha passado o grande momento deles. E a gente riu porque sabia que era a nossa vitória. E a classe trabalhadora mostrou: não estamos parados. Um mês depois, uma marcha a Brasília, com mais de 150 mil pessoas, tenho certeza aqui que todo mundo estava entrincheirado lá na frente, no meio das bombas, dizendo: podem vir as bombas que eu não tenho medo mais. E vou dizer uma coisa de referência aqui. A última lembrança que eu tenho do Paulo Henrique foi lá no meio daquelas bombas. Eu digo isso porque tinha companheiro lá, do PSOL, do PT, os companheiros militantes estavam todos lá. A nossa classe, que não vive dos esquemas dos empreiteiros, que não vive dos esquemas dos banqueiros, mostrou a sua cara, e essa é a situação política que estamos falando. Se os companheiros que estão na mesa aqui estão certos que existe toda a diretização do país depois do impeachment, como é que eu explico que quem orquestrou e encabeçou o impeachment está preso? É o Cunha. Como é que eu explico que um dos maiores nomes do PMDB está preso, que é o Cabral? O maior empreiteiro desse país foi condenado, que é o Odebrecht, passou por parte do período preso. Que diabo de onda conservadora é essa? Onde toda a cúpula que está arrebentando com a gente tirou o reformismo que era do PT, parte dela está presa. Que visão é essa? Essa é uma visão que está levando o país a uma sombra de escolher prioridade aqui. Os trabalhadores, os companheiros estão dizendo que a sua principal tarefa prioritária
é dizer Lula livre. Essa é uma escolha da prioridade. Vamos depois avaliar quais os efeitos nas greves que nós fizemos na negociação da nossa categoria. Companheiros, alguns podem dizer, os companheiros do combate, os companheiros do Pedro Rosa, se estiver certo, por que então não derrubamos o governo? Por que não cai? Se tem tanta gente lutando e os demais estão errados, por que não cai o governo? Aí é um debate que estamos fazendo, que boa parte aqui preferiu se esconder. O debate da direção, companheiros. O Temer hoje, todo mundo diz, não representa ninguém, nem 3%, nem mesmo a direita defende o Temer, nem ele redefende. Por que não cai? Quando fizemos a greve, a marcha, por que não caiu em seguida? Na segunda greve geral, quem foi que desmontou a greve? Os camaradas da CUT, da CTB, da Força Sindical, desmontaram a greve de junho. Ou não foi verdade? Quando desmontaram a greve, quem se fortaleceu? O Temer. Uma semana depois, votou a reforma trabalhista. Uma semana depois, saiu o Vacari, que é o tesoureiro do PT que estava preso. Uma semana depois, o Aécio, que estava sem um mandato, voltou. Uma semana depois, o deputado Tamalo Loures saiu da sua condição também de prisioneiro. Essa foi a realidade do acordão nacional que a direção das centrais fizeram. E eles estão fazendo com o papel que cumpre. Qual o papel que cumpre a direção do funcionalismo quando o governo impôs a PEC da morte do funcionalismo? Se quem fez a greve? Nós, o antes e a juventude que ocupou as universidades, com essa visão derrotista de que não é possível enfrentar o governo. Qual foi o papel das centrais na greve contra a PEC? Nada, não se moveu. Uma atividade nacional nos chamou e sabia que o serviço público estaria ameaçado de ser desmontado. Então não posso falar aqui simplesmente que os servidores podem ser extintos, os sindicatos também. Tem uma responsabilidade quem dirige a classe. É isso que nós estamos falando aqui. Qual foi o papel da FASUBRA na greve passada, da direção da FASUBRA, companheiros? Debate que começamos ontem, quando aprovou a greve, a plenária da greve de Recife, era vamos para a porrada com o governo. Quando chegou na plenária do Rio de Janeiro, a maioria da direção disse, não é greve. Que agora andou para a greve. Que bom que a base passou por cima e obrigou a ter greve. Durante o processo de greve, metade não, mas um terço dos sindicatos dos grandes grupos aqui. Os camaradas da DS não entraram na greve, ressignificar, CTB não entraram na greve, os companheiros do Sonho Lutar, vários sindicatos não entraram na greve, porque tem essa visão de que não é possível fazer a luta e derrotar o governo. Que bom que a base se esforçou. Você imagina que conseguimos ajudar a derrotar o governo com boicote das centrais, o funcionalismo ignorando, a maioria da direção boicotando. Dia 5 de dezembro seria uma nova greve geral. Ou todos nós vivemos aqui, quando as centrais disseram novamente suspende a greve, e estava tão nítida a disposição de enfrentar o governo Temer e a sua reforma, que várias entidades, mesmo ligadas às centrais sindicais que boicotaram a greve, como a CUT daqui de Minas Gerais, os companheiros divulgaram, a FASUBRA denunciaram a traição e disseram vamos fazer um dia de luta, mas já estava abortada a greve, mas pela rebelião dizendo não dá para baixar a cabeça para o governo. Qual foi a posição da maioria da direção da FASUBRA? No dia 5, os companheiros do Sonho Lutar, os companheiros da UNIR, todos, exceto o nosso agrupamento, disse tem que manter a greve. A direção disse acaba com a greve. No dia que a gente estava nas ruas brigando, no dia 5. Que bom novamente que a base reagiu, companheiros, porque da direção quase toda dizendo acaba com a greve. 31 universidades disse isso é um absurdo, temos que manter a luta contra o governo, porque é a nossa vida que está em jogo, e esse governo bandido, que governa com uma quadrilha, não pode arrebentar meu direito de se aposentar. E seguiu a greve. De dia 14, novamente o Comando Nacional disse acabe com a greve.
e novamente uma firmeza para seguir lutando. É uma batalha permanente. Estamos falando aqui que a direção cumpriu um papel decisivo. Se quer enfrentar o governo, quer enfrentar os reitores muitas vezes, os patrões, ou quer ser cúmplice, usando permanentemente esse discurso de que não dá, que todo mundo é conservadora, toda a desgraça está acontecendo por causa do impeachment. Companheiro, vamos nos enganar. Aqui, eu penso que a gente tem um debate muito importante para fazer, que eu coloquei no início. Espero que a gente ouça com tranquilidade, que a escolha dá prioridade, porque o raciocínio dos companheiros de que nada é possível fazer, ninguém quer lutar, é um retrocesso geral, é dizer, é preciso salvar uma luz. Na lógica dos companheiros, defender o Lula é essa luz. Alguns militantes do PT o fazem, eles sempre fizeram, e outros que não são militantes do PT, só não mantém essa tese de que a saída é defender o Lula livre, como se fosse um grande bastião. Será que nós temos que esquecer, companheiros, que esse país vive no mais absoluto caos? Porque nós pagamos quase metade do PIB para banqueiros, e o Lula não moveu nada para mudar isso. Alimentou os banqueiros, e ele tinha orgulho de dizer que merecia uma estátua na Avenida Paulista pelo lucro dos empresários. Será que os companheiros aqui que trabalham nos hospitais, vivem na pele do significado de céu, caiu do céu? Isso não foi o Lula no último dia do seu mandato. Seu Bacari não está na mesa, mas será que são essas as reformas que o Bacari fala que foi o que mais angustiou a burguesia nacional? Não pode mais avançar a reforma da Previdência do Lula, a reforma dos hospitais que é IBSER. O que mais vamos listar aqui? Vamos entregar os recursos naturais. Esse é o grande golpe quando tiraram a Dilma. Quem foi que fez o leilão do petróleo aqui? Não foi o PT, não foi a Dilma. A gente não pode se enganar para a vida toda. Quem foi que privatizou os aeroportos, as estradas? Quem foi? Que diferença faz a privatização do PSDB, do PMDB ou do PT? Nenhuma do ponto de vista dos trabalhadores. E esse é o debate que estamos fazendo aqui, companheiros. Porque quando falamos com a relação de forças, há um esforço por parte das lideranças de esconder que ajuda a salvar o Temer. As grandes organizações hoje não fazem nada. O Temer não está conseguindo governar. O Congresso não vota nada. Tem que se explicar até para a procuradora que ele mesmo indicou. Hoje estava procurando parte da família. Valério citou inclusive o exemplo do policial aí da Caixa Forte. E não tem uma movimentação, uma iniciativa nacional. Então esse papo de dizer fora Temer, primeiramente, é uma mentira das grandes organizações que deveriam estar chamando, se querem derrubar Temer, de estar chamando uma reação concreta. Companheiros, tem um monte de debate para fazer e vários foram citados aqui. Eu não vou tentar ficar respondendo aqui os debates que temos diferença em vários elementos. Mas eu queria aqui que a gente saísse aqui, apesar do debate para frente, para trás, e muita gente vai falar da unidade, repetir a ação concreta aqui. Eu acho que essa federação, os fóruns dos trabalhadores, ele tem uma coisa muito importante. A unidade que nós queremos sair daqui é o que nos significa liberdade. Quando os trabalhadores falam, queremos que tenha uma campanha salarial para garantir salário, porque não vai se esperar por anos para pagar minha conta. Quando ele se endivida, tem que responder na hora. Hoje, se continuar a situação política do país, os governos que aí estão vão fazer aquilo que já acontece na área federal, na área estadual e municipal. Eu sou do Rio de Janeiro e é uma situação humilhante. Eu sei que não só do Rio de Janeiro, mas Rio Grande do Sul, sei que em Minas também, vários lugares que é servidor não tem salário. Não estamos falando da estabilidade, não estamos falando de salário. Ou seja, aquilo que a gente achava que era, fiz concurso, é de eterna estabilidade, tem sempre uma definição política. A área federal não é uma ilha.
Então nós acreditamos que é possível e é necessário sair do processo de luta firme. Aqui é uma grande responsabilidade se neste congresso a gente não sair com uma data de greve marcada, porque é isso que espera a base da categoria. No Brasil inteiro, quando cada um fez a assembleia, fez as promessas de seguir enfrentando o polo das causas da categoria. Não pode ser a proposta errada e vergonhosa que fez a direção da FASUBRA na plenária de março, em sua maioria, que era 21% parcelado em 4 anos, ou seja, vou para a mesa mendigando. Temas fortes da nossa categoria, por causa desta visão de que não dá para lutar e vencer, estão sendo vistos como quase uma mendicância e erros políticos um atrás do outro. Esse do salário é um absurdo. Reivindicar 25% já é menor do que o governo nos deve. Se a gente faz um cálculo do nosso custo de vida, é muito menor. Mas se tem um elemento que pode unificar com o funcionalismo, tem que ser isso. E a FASUBRA tinha que ir com a moral de quem teve na greve contra a reforma da Previdência e cobrar todos os demais para entrar em greve. Esse debate que estamos fazendo, as condições são objetivas e subjetivas. Se hoje os trabalhadores não suportam mais a situação do MCE, também tem que saber que a FASUBRA tem uma polêmica entre nós para fazer um debate sobre a mesa em hospitais, porque já se abandonou a luta pela revogação do MCE e acham que ficam felizes que vão para a mesa com a MCE e não mais contra a MCE. Essa é a realidade da pauta das 30 horas, que preferem baixar a cabeça quando as procuradorias e reitorias dizem não pode ser para todo mundo. A FASUBRA tem que ter firmeza política para dizer a legislação nesse caso está do nosso lado, para encampar uma campanha nacional. Mas é que o problema não é só de apresentar a proposta A e B, não pode ser formal. Não pode ser formal. Se nós estamos convencidos disso, nós temos que organizar nossa tropa, porque é possível arrancar nossos direitos. Tem grana para banqueiro, tem grana para corrupto. E esse é um tema também que está deixando metade do plenário, pelo menos, sem saber o que dizer. Historicamente foi pauta nossa defender a luta para a prisão de todos os corruptos. E parece que ninguém tem coragem mais de falar isso. Nós continuamos defendendo. Todos os corruptos têm que ser presos e expropriar seus bens. É isso que defender. Nós não temos corrupto de estimação nenhum. E não pode ser que uma suposta liderança que diga eu ganhei 200 mil em cada palestra que os empreiteiros pagavam, a gente acha normal. Não é, companheiros. Os companheiros que defendem o Lula não pode ser normal. E não pode ser Berna. Comparada a Berna, a Leia com Lula não é a mesma coisa. Porque se um de nós aqui fizesse negociado com o empreiteiro, nós não podemos defender. Mas eu tenho certeza que os militantes aqui não fazem. E o Lula fez uma escolha. O PT é parte dos problemas nesse país. E por isso que acho que está errado os rumos que tomou a nossa federação. Queria concluir, os companheiros do Sonhar e Lutar, especialmente os que das 31 universidades que tiveram coragem de dizer essa direção errou quando queria acabar com a greve, tem que saber que nos últimos anos nosso congresso foi sempre seguido de greve e enfrentando as burocracias petistas do PCdoB. Sempre foi assim. E o grande salto do último congresso quer dizer, vamos fazer uma reviravolta. Os companheiros estão abortando, porque preferiram fazer, os dirigentes nacionais que estão hoje na FASUBRA do Sonhar e Lutar, preferiram fazer pacto de funcionamento com a CUT e com a CTB. E em todas as elaborações das greves que não queriam começar, acabaram com a greve contra a PEC antes da votação, acabaram com a greve da reforma da Previdência, quando a base queria fazer a greve, e hoje estão de forma vergonhosa defendendo o Lula como se fosse nossa esperança.